Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. E você que está aí no Instagram, no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo para ouvir a palavra de nosso Deus. Irmão, nós estamos muito felizes por poder estar mais uma vez na casa do Senhor, para louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós e tem feito no meio do teu povo. É motivo, de irmão, só de agradecer a Deus. Nós escolhemos um texto nesta noite para falar com nossos irmãos, para meditar. Irmãos, quando o pastor trouxe a mensagem, quando ele falava de Abraão, você copiou minha mensagem. Aí eu falei, Deus é bom. Então eu tinha já meditado durante a semana, né? Falando, pedindo a Deus. E o texto que o pastor pregou foi realmente aquilo que eu tenho para falar essa noite com os irmãos. Foi sobre a fé. A fé que Deus deu a Abraão. E nós podemos ver, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E foi através dessa fé que Jesus nos trouxe e nós estamos aqui nesta noite. Eu sei que nós estamos aqui, se eu dizer para os irmãos, eu não tive estudo quase nenhum. Aprendi a ler, a meditar, foi através da minha esposa. Ela deu aula para mim depois que nós casamos. Então, irmãos, eu aprendi na palavra de Deus, foi através da minha companheira. Quando o pastor falou de Abraão, quando mandou ele sair do meio da parentela dele, que ia para uma terra, Abraão já era chamado por Deus. E eu não sei se eu já era chamado por Deus, não, que a vida que eu vivia não era de Abraão. Mas Deus também me tirou do meio da minha parentela. Irmãos, eu saí, eu e a Aparecida, igual duas crianças para a Transamazônica. Vamos viver, sair do meio da minha parentela. Nós, 14 irmãos, nós tínhamos uma fazendinha, Dini conhece lá onde é que era. E eu via quando foi casando gente ali, como era aquela desavença entre família. E eu solteiro, namorando, falei, eu não posso ficar aqui. Não dá. E já estava fazendo tudo para me morar lá, mas eu tinha assim na minha mente que não ia dar certo. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu mesmo achava que era difícil, eu era bem difícil, bem complicado. E no meio deles ali eu vi que não ia dar certo. Eu tinha meus irmãos mais velhos, mas eu era meio estourado no meio daquela turma. E eu casar e ficar ali. Então Deus me tirou dali e me levou para a Transamazônica. E foi lá, irmãos, que eu comecei a ver e aprender de Deus. Lá, Abraão, Deus deu a ele riqueza, deu tudo, deu família. Mas Deus me deu duas bênçãos, são minhas duas filhas mais velhas, que nasceram lá. O que eu quero dizer, irmãos, que nós não sabemos o que Deus reserva para cada um de nós. E eu fui para a Transamazônica, não conhecia nada, não sabia de nada, mas era plano de Deus. E foi lá que eu tive o encontro com o nosso Deus. Então aqui eu quero falar sobre Abraão foi justificado pela fé. Então esse texto quer dizer, eu também fui justificado pela fé. Porque, irmão, foi lá, na Transamazônica, que Deus enviou um casal de missionário lá na minha casa, e foi lá que como eu era difícil, eu não dei nem crédito àquele casal de missionário. Depois, com o tempo que eu fui saber que eu mandei eles lá, podia ficar à vontade lá dentro de casa, eles foram para lá, e disse que lá eles enjoelharam lá na sala da minha casa e oraram, o Aparecido me entregou aí para eles, né? E Deus fez a obra. Irmão, então nós vemos que mais Deus já tinha me escolhido. Só que eu não sabia.
Diz assim o texto, eu vou ler em Romanos 4, vou ler até o versículo 8, que diz assim: Abraão foi justificado pela fé. Portanto, quem diremos nós do nosso antepassado? Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé, que lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa. Quanto à fala da felicidade do homem, a que Deus acredita, justiça independente de obras. Justiça independente de obra. Então Abraão não foi justificado por obra alguma, mas pela fé. E é isso, irmão, que tem que ser nós. Muitas vezes as pessoas querem ganhar, quer conquistar a salvação através de obra, através daquilo que ele faz, mas nós temos que ser justificados pela fé. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé, mas ter aquela fé verdadeira, irmão, não a fé que vem duvidar. Esses dias, dia 27 de dezembro, nós viajamos para o norte e o nosso povo, a sociedade, irmãos, está doente, precisando de salvação, precisando de ser curada as suas almas. E quando nós viajamos para lá, meu tio falou que já tinha ido em tanto médico procurando a solução, mas a solução verdadeira ele não está buscando, que é Jesus Cristo. E quando ele sobe, irmãos, fazer penitência no alto lá e as coisas só vai piorando. E por fim, a situação do ser humano, quando ele está numa situação tão difícil, ele começa a buscar socorro em tudo que ele acha que vai ser curado. E eles foram num curador. E quando chegou lá, a pessoa onde eles foram, olhou, foi falando tudo que eles tinham. Então, irmão, nós podemos ver que o inimigo, ele está cegando a nossa sociedade. Quando os irmãos falarem em oração, que nós devemos estar orando, a igreja aqui poderia estar aqui cheia, né? Para ouvir a palavra de Deus, mas o povo está se acomodando, irmãos. Estão esquecendo, todos nós vamos uma hora sair dessa terra. E nós temos que ser agradecido a Deus e ser justificado perante Deus, não pelas obras, mas pela fé que há em Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu esse direito a nós de ser chamado filho dele, mas continuar na fé em Jesus, confiando nele. E nós vemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão deixando de confiar no Deus Todo-Poderoso e buscando um Deus que não pode fazer nada para ninguém. Quando meu tio falou aquilo, eu falei assim com ele: tio, não foi nada, e eles acharam que era bom, entendeu? Foi a fé de vocês. A fé. Vocês foram com fé que aquela pessoa ia fazer alguma coisa. Então o que faz muitas vezes a pessoa ser aliviada é a fé. Mas aquele homem não fez nada. Eu queria falar outras coisas, mas como eu não podia entrar diretamente, devido à situação que eles vivem ali, eu espero em Deus que vai chegar a oportunidade de eu poder falar que a nossa fé, ela tem que ser baseada em Jesus Cristo. Quando você confia em Deus, irmão, você pode estar passando numa pior situação, mas a sua fé, ela tem que ser comparada com uma semente de mostarda. A Bíblia fala que uma semente de mostarda, quem mexeu com a agricultura, ela é miudinha, mas se torna depois uma árvore grande. Então, nós podemos ver que Jesus não fez essa comparação. Então, nós temos que estar confiantes, mas Jesus imediatamente, em Mateus 14, do versículo até
20, que diz assim, ó, 27, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, pois sobre as águas. Venha, respondeu-lhe ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé. Irmãos, nós temos que ter fé. Não é, nós vemos quando Jesus, eles veem Jesus ali que vem sobre as águas, eles acham que era um fantasma. E ficaram com medo, e ficou com medo. Mas quando Pedro viu que era Jesus, imediatamente ele fez o quê? Quis o encontro de Jesus. E Jesus mandou ir. Agora você pensa, porque por isso que a sua fé ela tem que ser comparada com um grão de mostarda, mas ela tem que ser fé firmada em Jesus Cristo. E nós vemos que Pedro foi, mas quando ele olhou para um lado e olhou para o outro, que ele viu tanta água, ele teve medo, ele duvidou. E Jesus estende a mão e puxa ele e fala, homem de pequena fé. Irmão, nós podemos ter pequena fé, mas tem que ter uma fé firme em Jesus Cristo. Firme em Jesus Cristo. Eu posso dizer aos irmãos, todo mundo aqui se falar que não tem medo, é mentiroso. Todo mundo tem medo. Eu mais, quando eu vivia aquela vida que eu vivia de carregamento, atrás andava meio medo assim, porque a hora você pode encontrar um outro que podia fazer coisa pior. Então sempre você vai medo. Mas se tem uma pessoa, e eu não tenho vergonha de falar, eu tenho medo, irmão, tanto de uma coisa mínima, pequena, se os irmãos souberem. Se os irmãos olhar meu corpo e ver a minha situação, não sabem o medo que eu tenho de uma injeção. É uma coisa assim, medo mesmo. Quando vem para empregar, eu preciso tomar uma injeção, já tomei tanta injeção, mas não tem jeito. Aquilo me dá um arrepio e eu fico tenso. Igual eu mexi com construção, várias vezes eu caí em andame. Teve uma época que eu achei que tinha machucado, quebrado o tornozelo. Quando a Aparecida chegou, me levou no médico. Aí chegou lá, o médico passou as injeções. Falou que as injeções doía. Pronto, para que ele foi falar isso? Aí aplicou a injeção lá e entortou aquela agulha, porque eu endurecia, aquele tem endurecer, e duas para mim tomar em casa. Eu escondia aquelas injeções. Falei, não vou tomar essas injeções. Um dia a Aparecida virando as coisas lá, achou as injeções lá. Vamos, o que é isso? As injeções, mas você não tomou, não? Falei, você sabe que eu tenho medo de injeção. E não tomei. Irmão, mas só para os irmãos ver, todos nós temos medo. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês. A fé, você tem que ter ela constante na sua vida, firme. As coisas podem estar difíceis, pode estar ruim, mas você firma a sua fé em Jesus Cristo. Não deixa nada tirar a sua fé. Com fé em Jesus, você vai bem. Igual o que aconteceu com a minha família aqui, ó. Todos eles conhecem a palavra de Deus. Todos. Então, o seu Toninho do carro, um homem temente ao Senhor, um homem dedicado ao Senhor. Deus protegeu eles ali, porque eles confiam, eles têm fé. Então vale a pena você confiar e ter fé. Porque sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. E nós vamos olhar aqui no versículo 17 de Mateus, que diz assim, ó. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Eles respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda,
poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mas essas espécies só saem pela oração e pelo jejum. Aqui foi quando os discípulos, irmão, foram querer expulsar um demônio. Então, para você também fazer esse tipo de trabalho, você tem que estar em jejum e oração. Você não vai de qualquer maneira, porque você conhece a palavra do Senhor. Irmãos, eu sempre digo que para você enfrentar com o inimigo, você tem que estar revestido do poder de Deus e ter fé. Porque se você não tiver fé, é difícil. Muitos têm passado, irmãos, vergonha por conta disso. Eu já tive com uma situação dessa difícil, mas graças a Deus o demônio foi desmascarado. Porque nós confiamos e confia no poder de Deus. Então o que eu quero dizer a você nesta noite, confia em Deus, que o diabo, na sua pequeninha fé, ele resiste você. E você está palpado, firmado no poder de Deus. E o poder de Deus, nada, irmãos, nada pode abater o poder, porque o poder de Deus é acima de tudo. Eu tenho muita fé, mas devido à minha fé que eu tenho, nem sempre ela é respondida, né? Muitas vezes Deus também prova a sua fé. Mas se não for respondida, eu continuo tendo fé, porque Deus é Deus. Então você não pode desanimar, eu pedi tanto e ia acontecer isso. Teve uma época que eu precisava de ser operado hérnia de disco. E eu pedi a Deus com fé que eu queria curar a Aparecida também, a situação estava difícil. E eu estava num ponto, irmão, já não estava aguentando fazer nada mais. E eu com aquela fé, muitos anos, sofrendo com aquela hérnia de disco, era 15 dias sem levantar da cama escadeirada e 15 sofrendo de dor, andando. Quando eu andava, chegava a retorcer de dor. E eu naquela fé que Deus ia me curar. Quando eu bem me assustei, aquilo sumiu, desapareceu, mas isso levou muitos anos. Quando eu estava andando assim, daí um pouquinho ali onde eu estava, o escadeirário não aguentava andar, tinha de quase pessoa me carregar. E Deus me curou. Fé. E eu, sempre eles falavam que tinha que tomar injeção, eu corria sempre da injeção. Ia para o médico, você tem que operar, tem que injeção. Eu falei, meu Deus, eu não quero passar por isso. Passou. Passado tempo, eu sofri com a hérnia de disco, uma hérnia, 16 anos. Deus me curou da hérnia e diz, vai me curar dessa hérnia. E eu fiquei pedindo a Deus, vai. Rapaz, por final, o negócio agravou. Falei, vou ter que ir para a injeção, vai ter jeito. Aí, quando ficou ruim, fui operar, me operaram até ali naquele hospital aqui, da Dona Branca, que eles falam ali. Irmãos, que sofrimento. Eu era para ter pedido medo de injeção ali, que ali eu tomei alguma agulhada. Mas aquilo eu falei, eu já estou morrendo mesmo, pode aplicar agora. O dia que eu fui lá mesmo, eu achei que nem ia sair lá da mesa. De tanta secreção que eles tirou daquele negócio lá, e eu estava num sofrimento danado. Deus, e eu com aquela fé. Mas Deus fez com que eu tinha que passar por aquilo ali. E eu passei, não foi fácil. Pensei, agora estou livre de injeção. Sarei, tudo bem. Enquanto você está nessa terra, meu irmão, você está sujeito a passar coisa. Apesar da sua fé, sua pequena fé, mas não desanime. E passado, quando nem pensava, estou tranquilo, quebrei o pé. Já vai eu 10 dias ficar no hospital, injeção. Depois nem morfina mais cortava aquela dor. E tinha vontade de bater o pé na parede, mas eu sempre firme. Tem fé que eu vou sarar. O médico falou em cortar meu pé, que eu não ia andar, e graças a Deus eu estou aqui. Para a honra e glória a Deus. Porque eu confio que não foi o médico, né, mas foi o médico dos médicos. Porque eu creio na promessa de Deus. Então,
nós que conhecemos a palavra de Deus, você não vai achar que tudo é mar de rosa, não. Uma hora você vai passar por algum sofrimento, mas, irmão, continua a sua fé firmada em Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança, é Ele que faz tudo por seus filhos. E nós vemos aqui também, irmãos, que nós vamos olha um texto que eu quero mostrar para os irmãos, que está baseado em Filipenses, versículo 4 e o 6, que o apóstolo Paulo, um homem que sofreu, um homem que fez tudo, mas no final ele diz, né, que tudo tinha terminado, mas ele guardou a fé. A fé que ele tinha, ele conservou ela e pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora estou preparado para encontrar com Jesus Cristo. Que é o homem que mais penou, mais perseguiu, mas depois de perseguir foi sendo perseguido. Mas quando ele confiou e colocou a fé nas mãos de Jesus, no final do dia dele, ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que a sua fé, irmão, ela possa estar firmada sempre em Jesus Cristo. Não duvida da sua saúde, dos problemas que vier sobre a sua vida, mas confia no Senhor Jesus. E eu posso dizer, do dia que eu aceitei esse Jesus, eu posso dizer, tantas coisas Deus mudou na minha vida. Eu só tenho que agradecer o que Deus tem feito na minha vida. E foi através da minha companheira, que também já chegou ao conhecimento de muitos irmãos meus. Até uma irmã minha, pouco tempo, ela disse, foi através dela, se você não tivesse casado com vó, uma vez nós não tínhamos se convertido. Então Deus sabe de todas as coisas. E eu espero em Deus, pela fé, que eu creio que muitos ainda da minha família há de se salvar, porque é promessa de Deus. E eu sempre estou pedindo, todos os dias, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos. Todos os dias, quando nós fazemos o culto doméstico, a gente coloca eles na direção de Deus. Porque eu confio, assim como o apóstolo Paulo diz, nosso dia vai passando, mas a nossa fé não pode ser abalada, irmãos. Hoje, igual eu disse para os irmãos, eu fui ali para o posto, e ali em casa nem sabia que eu estava lá, esperando a pressão baixar. Estava lá tranquilo. Quando eu cheguei, eu estava lá de repouso, aguardando se eu ia voltar ou não. Mas, graças a Deus. Mas, irmão, nada disso me abala, porque o que eu já passei na vida e da onde Deus me tirou, eu só tenho motivo de agradecer a Deus. Se eu partir hoje, eu tenho certeza para onde eu vou. E é por isso que eu disse que você tem que ter fé, certeza. A sua fé não pode ser abalada por nada. Pode ser pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que estar firme na rocha de Jesus Cristo. Que eu tenho certeza que você só tem a ganhar, irmãos. Só tem a ganhar, porque o nosso Deus é misericordioso. Não foi à toa que Deus desenfeitou a glória dele, enviando o Filho dele aqui a esse mundo, para morrer no lugar de cada um de nós. Porque, irmãos, nós não tínhamos esse direito de ser chamado Filho de Deus. E hoje nós temos orgulho e sabedoria de Deus, porque quando nós buscamos a Deus é porque Ele nos capacita. E eu só tenho a agradecer porque Deus, eu não era merecedor disso, mas Deus, desde o dia que eu aceitei Jesus Cristo, eu tenho visto o quanto Ele tem nos abençoado. Olha o aperto que passou com as crianças lá, 4 netinhas minhas.
desesperado ali, mas Deus livrou, protegeu, que ninguém teve queimadura nenhuma. O carro deu perca, mas ninguém foi atingido, porque vale a pena você confiar e ter fé e acreditar no Deus Todo-Poderoso. Que você não deixa a sua fé ser abalada por nada. Por mais que as coisas estejam difíceis na sua vida, confia no Senhor Jesus. Tenho certeza que você vai ser muito feliz, como eu sou feliz, e saber que Deus que cuida de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados